Pessoal, bom dia a todo mundo então. Espero que essa semana para todo mundo seja abençoada, que vocês possam conquistar aquilo que vocês programaram para essa semana, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de dois meios de produções que foram importantes no trabalho no mundo, né? São eles Fordismo e Toyotismo. Três, né? Fordismo, Toyotismo e Taylorismo. Esses meios de produção, eles revolucionaram a indústria pelo mundo. Então, primeiro nós precisamos saber o que são meios de produção, né? Meio de produção são conjunto formado por meios de trabalho e objeto de trabalho, ou tudo aquilo que medeia a relação entre o trabalho humano e a natureza por meio de. Então, vamos lá. Ferramentas e utensílios utilizados no processo de produção são extremamente necessários e importantes para a industrialização e fabricação de mercadoria, né? Pois sem eles não haveriam como os trabalhadores realizarem suas tarefas. Então, todo esse conjunto, o homem, máquina, ferramenta, matéria-prima, tudo que é utilizado no processo de produção, né, são considerados aí esses meios de produções necessários para a realização de algum produto no mercado de trabalho. Os meios de trabalho incluem os instrumentos de produção, né? Todos eles, desde a instalação predial, né, as fábricas, armazéns, silos, a infraestrutura, abastecimento, água, fornecimento de energia, transporte, telecomunicação, máquinas, ferramentas e etc. São coisas que são lógicas, né, claras no dia a dia e que a gente não acaba percebendo como meio de produção, né? A gente, ainda que involuntariamente, a gente acaba acreditando que o meio de produção é aquela máquina que está ali, o produto que está sendo e o produto final, que mas o meio de produção ele possui uma cadeia toda, uma infraestrutura toda que acaba colaborando, contribuindo. Então, os objetos de trabalho são elementos sobre os quais é aplicado o trabalho humano, recursos naturais, terra, matéria e matérias-primas. Segundo a teoria marxista, a força do trabalho humano e os meios de produção constituem as forças produtivas, as quais, juntamente com a relação de produção, né, sociais e técnicas. Então, dá um destaque aí nessa frase de Marx aí, tá? Segundo a teoria marxista, a força de trabalho humana e os meios de produção constituem as forças produtivas, as quais, juntamente com as relações de produção, sociais e técnicas, né? Então, aqui envolve um conjunto social, relacionamento que você tem com o seu colega de trabalho, relacionamento que você tem com o seu chefe, então, por isso que tem a relação social, e as técnicas aplicadas para a realização e para a produção do produto. Constituindo um modo de produção comunista primitivo, escravagista, feudal, capitalista e socialista. Bom, aí nós estudamos bem esses modos de produção em história, né? Na história do Brasil, nós estudamos escravagista, né? Na época dos feudos, dos senhores de terra, que fazia toda a proteção, né, para que protegessem a sua produção e desse segurança, né?
O capitalista, que é esse que nós vivemos, né, que é a busca incessante pelo capital, pelo dinheiro, meio de produção em massa, e o socialista, que é o meio de produção aí que é dividido, que é partilhado entre todos, né? A cada modo de produção corresponde uma estrutura social, ou seja, o modo organizado da sociedade e um determinado padrão de relações entre os membros da sociedade. Ao modo de produção capitalista corresponde a estrutura de classe, na qual a propriedade dos meios de produção determina a posição da burguesia como classe dominante. Ou seja, quem possui o capital, né, são os patrão, que possui capital social, ele vai possuir os meios de produção, né? Então, ele entrega a sua empresa, né, para os funcionários que vão vender a sua mão de obra em troca de um salário, né? Então, aqui o capitalista vai fazer o quê? O capitalista vai aplicar, vai entrar com um salão, com a estrutura, com a água, com a luz, com a matéria-prima, e o empregado entra com a mão de obra. Acaba se tornando classe dominante porque é claro que o lucro é muito maior que o salário. Vamos falar um pouquinho de Fordismo, pessoal. Fordismo é o nome dado ao modelo de produção automobilística em massa. Foi instituído pelo Henry Ford, né, um norte-americano, e esse método consistia em aumentar a produção através do aumento da eficiência e baixar o preço do produto, resultando no aumento das vendas, que, por sua vez, iria permitir baixos preços do produto. Então, você deixava de produzir de um em um e começava a produzir em massa, na concepção de Henry Ford, e com o intuito, então, você aumentava a produção, a eficiência, e logo você baixava o preço do produto, né? O produto ficava mais em conta, iria vender mais no mercado, e a margem de lucro seria também maior. Essa cadeia de montagem em massa se intensificou na segunda década do século XX. Né? Destaca-se dois modelos de fabricação: o artesanal do Rolls-Royce e a construção em grande série do Henry Ford. Rolls-Royce foi um carro famoso no mundo na época, né? E ele foi utilizado, então, nesse meio de produção. E no modo artesanal, né? Construíam-se e juntavam-se as peças em cada carro, que compreendiam um trabalho mais lento, portanto, de maior qualidade, mas de alto preço, né? Então, o trabalho artesanal, ele até possuía maior qualidade, só que ele deixava o produto mais caro. E já no Fordismo, a fabricação em série implicou na queda da qualidade dos veículos, né, mas deixou o automóvel mais barato, né? O Fordismo é utilizado até hoje na fabricação de automóveis. Se você for numa Honda, numa Toyota, em qualquer outra empresa, esse sistema de linha de produção precário antigo que está aparecendo aí, você vai ver hoje de uma forma mais moderna, né? Não vai ter tantas pessoas assim, não vão ter tantas pessoas assim numa linha de produção, mas é um modelo que veio melhorando na concepção aí de Henry Ford, né? Cada operário ali, ele realiza uma tarefa, não é mais um operário ali
ou alguns operários realizando a tarefa de uma forma mais morosa. Foi e continua sendo o único modelo de produção capaz de atender a demanda exigida pela sociedade atual. Se nós fossemos fazer o trabalho de forma manual hoje, pela população que tem no mundo, as empresas iriam falir porque elas não conseguiriam vender em grande proporção igual vende o automóvel. E agora vamos falar um pouquinho de toyotismo. É um modelo de produção no qual se acumula mercadoria em uma demanda flexível, né? Lá é produção em marcas e aqui é acúmulo de mercadorias. Então, vocês anotem anote a diferença. No toyotismo, então, é um modo de produção no qual há um acúmulo de mercadoria de uma demanda flexível, né? Opõe-se ao fordismo, no meio de produção, onde há acúmulo em estoque e excesso. O toyotismo foi idealizado por Eiji Toyota em 1930, que posteriormente foi difundida na empresa automobilística japonesa chamada Toyota na década de 70. Fica submetido que, quando a procura por uma determinada mercadoria é grande, a produção aumenta. Mas, quando essa procura é menor, a produção diminui proporcionalmente. Podemos dizer que este modo de produção surgiu no Japão, devido às condições geográficas do país e às transformações históricas decorridas na época. E Toyota, antes de fundar este meio de produção, havia ido aos Estados Unidos e conhecido o Fordismo. Então, o cara foi lá estudar o Fordismo, né, para entender o meio de produção e aplicou o meio de produção de acordo com a realidade japonesa. Toyota percebeu que a não procura dessas mercadorias poderia ocasionar uma crise econômica, assim como vimos na crise de 29, né? O toyotismo foi um precursor do crescimento econômico organizado no Japão. Pessoal, então é assim, crise de 29, que o toyotismo percebeu? Você tem ali uma grande quantidade de carro parado nos pátios do mercado. Então, você implicou matéria-prima, realizou o meio de produção, você pagou o seu funcionário e está tudo parado, você não vendeu o carro. Isso gera uma crise. E no toyotismo, como eles trabalham de forma organizada, cresceu a venda, eu cresço a produção, diminuiu a venda, eu diminuo a produção. Para quê? Para que não acarrete numa crise financeira e venha aí prejudicar a empresa financeiramente falando. O just-in-time, tradução, em cima da hora, é um modelo que funciona na combinação entre o sistema de fornecimento de matéria-prima, de produção e venda, né? Então, just in time. Eu não sou muito bom em inglês, né? Mas a gente tenta. Então, a tradução em cima da hora, que é um modelo que funciona na combinação entre o sistema de fornecimento de matéria-primas, de produção e de venda, né? É tudo sincronizado para acontecer na hora certa. A matéria-prima entra na fábrica, vai para a linha de produção, porque já existe o consumidor final para que seja realizada essa venda do produto aí. Essa teoria trouxe bastante economia no que diz respeito à estocagem de matéria-prima e agiliza a circulação de produto, né?
Neste modelo de produção, os trabalhadores estão extremamente valorizados, desempenhando diversas funções em uma indústria, né? O toyotismo, em linhas gerais, pode ser considerado como sistema responsável pela terceirização da economia. Vamos dar um destaque aqui nesse terceirização da economia aqui, por quê? Porque existem algumas funções dentro da empresa que ela é específica, ela é direta. Então, essas funções devem ser realizadas pelos próprios funcionários da empresa. Agora, uma função igual à logística, que é o fornecimento de peças, ela pode ser terceirizada, porque ela está em linha direta com o produto final, entendeu? Por isso que aconteceu aí, nesse modelo, a entrada da terceirização. Eu não preciso contratar mais diretamente para a realização daquele serviço. Eu posso terceirizar para realizar o serviço e nessa terceirização, se vier uma crise, o meu prejuízo ele é menor, né? Porque cada empresa terceirizada vai suportar o prejuízo de acordo com a demanda. Já ocorreu nos países subdesenvolvidos e vem se acelerando também nos subdesenvolvidos. Por fim, aí nós vamos falar um pouquinho de Taylorismo, né, que é uma concepção de produção baseada no método científico de organização de trabalho, desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor. Em 1908, Taylor publicou os princípios da administração, né, na obra ao qual expôs o seu método, né. A partir dessa concepção do Taylorismo, o trabalho industrial foi fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial. Olha só, né? Antigamente eu tinha ali o trabalhador que realizava quase todas as funções dentro de um carro, e aí para produzir em massa eu fragmento, né, no Taylorismo, fragmento essas funções ou divido essas funções em diversos trabalhadores. A organização foi hierarquizada e sistematizada, e o tempo de produção passou a ser cronometrado, né? Algumas características do Taylorismo: racionalização de produção, economia de mão de obra, aumento da produtividade no trabalho, corte de desgastes desnecessários de energia e de comportamentos supérfluos por parte do trabalhador, acabar com qualquer desperdício de tempo. Então, desde então, e cada vez mais, o tempo é uma mercadoria, e o trabalhador que vende a sua mão de obra. Então, o tempo despendido do trabalhador vira uma mercadoria, né? Esse tempo que a gente dispensa dentro de uma empresa, na realização de produto, numa mão de obra, ele acaba sendo valorizado pelo empregador, porque quanto mais tempo na linha de produção o trabalhador estiver trabalhando, mais produtos ele irá realizar. Cumprir com suas tarefas no menor tempo possível para que possa produzir mais e mais, né? Então, pessoal, o que significa isso? Vamos imaginar aqui. Se você tem uma indústria, você é um dono de uma indústria, e você tem uma máquina lá que está produzindo 100 peças por hora. Então, você começa a estudar maior eficácia para aumentar
de 100 para 200 no mesmo tempo, para aproveitar aquele trabalho, aquele tempo dispensado pelo trabalhador, né? Então, quanto mais se produz no menor tempo, melhor. Como pode ser observado no filme clássico Tempos Modernos de Charles Chaplin, não sei se vocês já viram aquela charge que tem no YouTube, ou melhor, o vídeo, né, que tem no YouTube do Charlie Chaplin dentro de uma fábrica, né? O trabalhador passa a efetuar movimentos repetitivos e bem elementares, né? Então, aí você fica repetindo para que aquela produção seja aumentada. Seus supervisores diretos cronometram seu tempo, movimentos e observam quais trabalhadores otimizam o próprio tempo e, portanto, a produção. Então, fica a dica para vocês aí que estão entre 16 anos aí, a 17, dentro de qualquer linha de produção, você vai ser observado. Quanto mais você fizer e melhor, mais você mantém o seu emprego. Essa é uma teoria que funciona até hoje. Prêmio era dado aos trabalhadores com menor tempo de desempenho. Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar numa tecelagem, quando eu era menino, na idade de vocês, que podia, naquela época, a gente tinha prêmio por produção. Então, eu era magazineiro, tinha o tecelão. Então, fazia parzinho com o cara lá. Então, tinha que abastecer a máquina e ele tinha que cuidar da qualidade do fio. Então, quanto mais nós produzíssemos naquele mês, anotando num papel lá a quantidade de pano que foi produzido, chegava no final do mês, além do salário nosso, o patrão dava um prêmio por produção, pelo desempenho. Então, e esse prêmio era dado a quem produzisse mais, não era dado para todo mundo, não. E essa competição promovida pelos gerentes fez com que a velocidade da produção aumentasse cada vez mais. Fato, né? Se você tem a oportunidade de ganhar um pouquinho mais, você vai trabalhar um pouquinho mais com mais velocidade, com mais qualidade para poder ganhar mais. Então, essa é uma técnica que foi aplicada, que é inteligentíssima, porque mexia no bolso, né, do trabalhador, e ninguém queria ganhar menos, todo mundo queria ganhar mais. É uma teoria que se aplica até hoje ali. Taylor entendia que a hierarquização evitava a desordem predominante do tempo, no qual a organização ficava por conta dos trabalhadores, né? Separou duas formas de trabalho, o trabalho manual e o trabalho intelectual. Dividiu os funcionários entre aqueles que eram pagos para pensar de modo complexo, planejar, e aqueles que eram pagos e mal pagos para executar. Então, pessoal, essa é uma teoria que funciona até hoje. Teve uma discussão aí esses dias num grupo de pessoal falando: ah, mas a gente não gosta de estudar, estuda porque é obrigado, entendeu? Mas tem gente que é pago e bem pago porque estudou, e ele vai pensar nas atividades mais complexas que existem dentro de uma empresa, ele vai planejar essas atividades mais complexas e vai ser bem pago para aquilo. E aquele que já colocou na cabeça que não gosta de estudar, vão realizar atividades e vão executar essas atividades que o cara pensou para ele fazer, e ainda vai ser mal pago. Não, você pode... Vamos pegar um exemplo, gosto de citar muitos supermercados, porque nessa fase inicial, como tem muito mercado na nossa região,
e a gente acaba indo trabalhar neles, né? O repositor, ele fica ali cumprindo ordem, ó, tem que colocar a reposição do leite na prateleira tal, depois você coloca na tal, ele vai puxando o carrinho, fica ali colocando, ao mesmo tempo que ele está colocando, existem pessoas que já estão entrando no mercado e tirando produto, e parece que não vai acabar nunca, porque ele coloca uma caixa e tira duas, ele fica executando. Mas quem que programou, quem que planejou aquela forma de trabalho? Existe uma pessoa, ou o seu gerente, o seu supervisor, ou qualquer outra pessoa que planejou essa atividade aí, e esse cara está ganhando mais dinheiro para isso. Esse cara está ganhando mais dinheiro para isso. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu sei mais que o meu encarregado e ganho menos que ele. Por quê? Porque ele, de alguma forma, estudou, né, para poder planejar uma tarefa que você não estudou, então você acaba tendo que executar. Então, dessa forma, da mão de obra operária naquela época não era exigida a escolarização. Então, nessa época aqui, você não precisava trabalhar para fazer essa mão de obra aqui. O trabalho sistematizado fazia dos trabalhadores peças descartáveis, pois peças de reposição não faltavam. Então, no mercado de trabalho, se a pessoa não desse a produção necessária, não atingisse as metas dentro do tempo cronometrado ali, elas eram simplesmente descartadas, né? Simplesmente descartadas. Hoje em dia não é mais permitido isso, né, pessoal? Hoje em dia você tem que ter escolaridade mínima por cada legislação, você tem que estar na escola, tal. E eu gostaria que vocês começassem a pensar a escola, o estudo, ou qualquer forma de estudo, qualquer forma de curso, como algo bom na vida, né? A gente tirar esses preconceitos, esses conceitos, ou essas ideologias que a gente carrega da família ou da sociedade, que não é preciso estudar. Na verdade, não. Na verdade, quanto mais conhecimento você tenha na sua vida, então mais você possui a oportunidade de ganhar mais dinheiro, de realizar mais, de ter mais sucesso, de ter uma vida mais tranquila. Então, eu entendo que a escola hoje, que a formação do seu todo, né? Às vezes você não precisa nem ter uma faculdade, né? Às vezes você tem um curso técnico ali que ele te dá uma condição um pouco melhor de você se destacar no mercado e se desenvolver e ter um melhor salário aí no mercado de trabalho. Existe muita gente que tem cursos técnicos e que está bem colocado no mercado de trabalho. É claro, depois, se você quiser aproveitar do seu curso e fazer uma engenharia, fazer algo que irá aumentar a sua capacidade técnica e intelectual, você pode ter certeza que futuramente, até mesmo, você pode ter a sua empresa, você pode gerir serviço, você pode até mesmo aí poder se destacar no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, era grande a economia na folha de pagamento das indústrias, pois a maioria dos trabalhadores era sem qualificação, né? Então, se você tem pouca qualificação, a tendência do seu salário era ser menor. Então, vamos prestar atenção nessa palavra qualificação. Então, quanto mais qualificação eu tiver, mais capacidade técnica eu tiver, maior é a oportunidade de eu ganhar os melhores salários, né? Então, não é verdade que a escola ou que qualquer forma de educação é chata. Na verdade, é muito legal,
porque ela vai te dar uma condição, ela vai te dar uma qualificação técnica para que futuramente você fique tranquilo quanto ao seu sustento da sua família. Então, a direção, os agentes ou os gerentes, cabia controlar e dirigir e vigiar os trabalhadores, impedindo, inclusive, qualquer conversa entre os mesmos. E os trabalhadores só restava obedecer e produzir incessantemente. É um modelo que ainda, se nós formos ver, ele acaba sendo aplicado também da empresa, embora você converse com um outro, você não pode ficar parado muito tempo conversando com as pessoas, porque você vai ser chamado a atenção, vai ser advertido, por conta também dessa concepção que vem de lá. Aí tá as referências, né? Da onde foi tirado isso daí. E hoje a nossa aula, ela foi voltada a essas formas de trabalho, emprego, que trouxeram grandes aí evolução no mundo do trabalho.